Olá, alunos do curso técnico integrado ao ensino médio em manutenção e suporte em informática do IFTM. Nós, alunos do curso de licenciatura em matemática aqui do Polo de João Pinheiro, iremos dar uma aula de revisão de potenciação e suas propriedades. Eu, Elisângela, junto com meus colegas Luiz, Lila, Eliane e Maria, vamos fazer uma revisão dos conceitos dessa disciplina de matemática elementar, focando na potenciação e suas propriedades. Será uma aula muito produtiva, construtiva, esclarecedora. Espero que todos gostem e boa aula! Boa noite, meninos. Vamos dar sequência ao nosso trabalho, dando uma revisão sobre potenciação, suas propriedades, suas particularidades e as consequências da definição. Então, vamos primeiro começar com a potenciação. Então, a definição de potenciação é a seguinte. Dado um número real A e um número natural N, com N maior do que 1, chama-se potência todo número elevado a N expoente multiplicado A vezes. Ou seja, dentro da potenciação nós temos os elementos, aonde eu tenho A caracterizando a minha base, sendo um número pertencente ao conjunto real. N, o meu expoente, sendo o papel do expoente indicar quantas vezes a base será multiplicada. Diante disso, N só pode pertencer ao conjunto dos números naturais. E B é a minha potência. Ou seja, B é o resultado da base A multiplicada N vezes. Exemplo, se eu tenho, por exemplo, 3 elevado ao quadrado, indica que a minha base é 3 e o meu expoente é 2. A base será multiplicada 2 vezes. Então, 3 vezes 3 igual a 9. Se eu tenho menos 5 elevado ao cubo, aqui eu tenho que ter o cuidado seguinte. Quando eu tenho uma base negativa, se essa base for apresentada dentro do parêntese, indica que todo conjunto que está dentro do parêntese será elevado. Então, eu vou ter o seguinte, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, igual. Primeiro eu faço uma multiplicação dos sinais, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. A observação que eu fiz é em situações igual essa aqui, ó. Se eu tenho menos 2 elevado ao quadrado, fora do parêntese, eu tenho que entender o seguinte, que a base do expoente é só o 2. Então, o sinal de menos não será elevado. Continuando aqui, nós vamos ter menos 2 vezes 2. Igual 2 vezes 2, 4, vezes menos, menos 4. Então, potência é uma propriedade, um cálculo que reflete a quê? A gente olhar uma base pertencente ao conjunto real e essa base é elevada a um expoente. Esse expoente pertencente ao conjunto natural que tem como papel o quê? Indicar quantas vezes essa base será multiplicada. Diante disso, existem situações de sinais que fogem a essa propriedade de potência. Por exemplo, vou apagar aqui. Então, se eu tenho um expoente negativo, eu tenho que ter o cuidado seguinte. Considerando pela definição de potência, que esse expoente tem que ser um número natural, por quê? Ele vai indicar quantas vezes a base vai ser multiplicada. Se eu tenho, por exemplo, um 4 elevado a menos 2, quando a gente fala isso para o aluno, ele pergunta como que eu vou multiplicar o 4 menos 2 vezes. Então, antes de aplicar a propriedade de potência, eu tenho que resolver a situação do expoente negativo. Eu vou lembrar o seguinte, que todo número ele é divisível por 1. Então, esse 4 aqui, ele tem como denominador da fração 1. Para mudar o sinal, eu tenho que observar o seguinte, que eu vou fazer o inverso dessa base.
Então, se eu tenho 4 elevado a menos 2, eu vou passar a ter o inverso de 4, 1/4 elevado ao quadrado. Se o expoente está só em cima no menos 4, ele vai descer como denominador e passar a ser positivo. Então, eu passo a ter como resultado 1, 4, multiplicado 4 vezes 16. Então, voltando aqui a nossa aula, tivemos um probleminha. Vamos trabalhar com algumas particularidades da potência, da potenciação. O primeiro caso que nós vamos falar é do expoente negativo. Então, se eu tenho 4 elevado a menos 2, antes de efetuar a propriedade da potência, eu tenho que acabar com esse expoente negativo. E como que eu acabo? Buscando na base um artifício que seria inverter essa base. Inverter como? Eu vou lembrar o seguinte, que todo número, quando ele não apresenta um denominador, o denominador dele é 1. Então, se eu faço o inverso dessa base, a função desse inverter a base é trocar o sinal do expoente. Então, eu passo a ter 1 sobre 4 elevado ao quadrado. 1 sobre 4 ao quadrado é 1 sobre o 4, vai multiplicar 2 vezes. Dou 4 vezes 4, 16. Se eu tenho uma fração 3/5 elevado a menos 3, de novo, uma base positiva ou negativa, independente do sinal da base, elevada a um expoente negativo. Eu vou fazer o inverso da minha base. O inverso de 3/5, 5/3, elevado ao cubo. Lembrando que o papel do expoente é indicar quantas vezes a minha base vai ser multiplicada. 5/3 vezes 5/3 vezes 5/3. Aí eu tenho multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Ou seja, o resultado dessa fração de 3/5 elevado a menos 3 é 125, 27 avos. Ok? Temos algumas situações, igual, por exemplo, todo número elevado a zero, quando o expoente é zero, lembra que a gente falou na definição de potência, que o expoente tem que ser um número maior do que 1. O número natural maior do que 1. Por quê? O expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada. E, por definição, todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número de expoente 1 é igual à própria base. Independente do que seja a base pode ser uma equação, a base pode ser uma expressão. Se ela for elevada a zero, o resultado da potência é 1. Se a base for elevada a 1, o resultado da potência é a própria base. Agora, nós vamos dar sequência com outra colega que vai falar algumas propriedades da potenciação. E depois nós vamos resolver alguns exemplos e exercícios. Obrigado. Boa noite. Hoje eu vou estar falando sobre as propriedades da potência. A primeira propriedade que eu vou estar falando é a multiplicação de potência de mesma base, aonde permanece a base, soma-se os expoentes. Vou estar citando um exemplo simples, mais fácil de entender. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. Aonde 2 é a base, o cubo aqui é o expoente. Aí você conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2, que é igual a 2 elevado à quinta potência. Ou a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Aí você vai estar aplicando a propriedade do produto de potência de mesma base. Pausou? Pode. Agora nós vamos para a segunda propriedade da potência, que é quociente de potência de mesma base, aonde você permanece a base e subtrai os expoentes. Aí eu vou estar dando um exemplo aqui. 10 elevado à quarta dividido por 10 elevado a menos 2. A gente vai conservar a base, que é 10, e vai subtrair o expoente, que é 10 menos 2, que vai ser igual a 10 elevado à sexta potência. E aí aqui você pode fazer automático, que é
10 elevado à sexta potência, você põe o 1 e vai pôr 6 zeros, que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é 1 milhão. Aí aqui nós estamos aplicando a propriedade de divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Estarei falando agora a terceira propriedade, potência de potência, aonde você permanece a base e multiplica os expoentes. Aqui tem 3 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Aí você vai conservar essa base, que é 3, e vai multiplicar os expoentes. 2 vezes 2 vai dar 4. E também você pode fazer 3 vezes 3 vezes 3 e vezes 3, que é 81. Essa é a outra propriedade, potência de potência, onde você permanece a base e multiplica os expoentes. Vou falar sobre potência do produto. Transformar em um produto de potência. Aqui a gente está em 3 vezes 4 elevado a 2. Então, eu vou transformar a potência no produto. 3 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Aqui eu conservo, vou multiplicar a base. Multiplicar a base pelo expoente. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16 vezes 16, que é igual 9 vezes 16 dá 144. Pronto. Agora eu vou falar sobre a potência de um quociente. Transformar um quociente em uma potência. De uma potência. 1/4 dividido por 1/2 elevado a menos 3. Aqui eu tenho que elaborar o seguinte. Aqui eu tenho que tirar cada um de dentro aqui do parênteses elevado a menos 3. Nossa. Aqui, como o expoente é negativo, eu vou passar para lá, eu vou subir o 4 sobre 1, elevar, e ele vai passar a ser positivo. Agora eu vou resolver o problema. Aqui, como é 1 e 1, eu posso cortar. Então, vai ficar 4 terços dividido por 2 terços, que é igual 4 elevado à terceira, vai ficar 64, dividido por 16, por 8. 64 dividido por 8 são 8. Boa noite. Nós vamos agora resolver os exercícios de fixação de potenciação. As meninas, os meninos explicaram a matéria, explicando como que faz o exercício de potenciação, e agora nós vamos fixar mais um pouquinho. O 5 elevado ao cubo, quer dizer que são os 5 3 vezes, que é igual 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Esse aqui, menos 2 elevado à quarta potência, quer dizer que nós vamos ter que, o menos 2 vai se repetir 4 vezes. Então, vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E o sinal? Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Então, 16 positivo. 10 elevado à quinta potência. Quer dizer que ele vai ser 10 vezes
multiplicar o 10 5 vezes. Que vai ser 1, quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, é o número, o zero é a quantidade de número da potência. Você vai colocar o 1 e colocar 5 zeros. E todo número, o 18, 18 elevado a 1, quer dizer que é o próprio número, que é o 18.